Boa tarde a todos. É quase boa noite, né? Mas tudo bem. Gente, mais uma vez é um prazer enorme nós voltarmos até essa casa que nos recebe com tanto carinho sempre que nós temos a oportunidade de chegar até ela. E para mais uma vez, mais um sábado, nós podermos aqui darmos passos nesse nosso processo, nessa nossa caminhada tão longa rumo a uma coisa que nós temos buscado há tantos e tantos séculos, chamada evolução. É mais uma chance que nós temos ao chegarmos à encarnação terrestre, para que nós tenhamos oportunidades de superar dificuldades que nos são colocadas, de superar nossos próprios defeitos, as nossas próprias dúvidas e questionamentos, e aqui nós estamos. Depois de uma longa jornada, nós finalmente estamos despertando para a necessidade de nós entendermos melhor o Evangelho do Cristo. E por isso que nós estamos numa doutrina chamada doutrina espírita, que tem como aspecto mais, menos importante, talvez, o aspecto religioso. Talvez o aspecto religioso da doutrina nem seja tão fundamental assim para todos nós, como é, por exemplo, o aspecto filosófico, de se pensar o porquê de se fazer o bem, de se pensar o porquê de nós estarmos aqui, de pensarmos por que nós temos essa oportunidade encarnatória, por que vivemos desse jeito que vivemos, por que temos as dificuldades que temos, as facilidades que temos. Todas essas respostas podem ser encontradas através dos conceitos basilares que a doutrina espírita nos mostra. Então, mais até do que a diferença entre religiões, para nós isso não é realmente muito importante. Para nós o mais importante é compreender esses ensinamentos de forma que nós possamos utilizá-los no nosso dia a dia. Porque senão seremos mais uma vez aqueles caminhantes, aqueles viajantes de uma estrada que passam, veem um monte de coisas e simplesmente as têm na memória sem que tenham tirado proveito da experiência prática que aquilo pode dar. E agora, com a chance de entender um pouco melhor coisas que nós vimos aprendendo há tantas e tantas encarnações, quem sabe isso não dá certo. Nós aprendemos nas outras encarnações e até nessa mesmo, que nós deveríamos ser pessoas tementes a Deus. E nós nunca entendemos muito por que Deus era tão mau, por que a gente tinha que ter tanto medo de Deus. E agora a gente já começa a perceber e já começa a entender claramente que esse é o último sentimento que nós precisamos ter em relação a Deus. Essa coisa de medo é completamente distanciado do conceito de Deus. A gente aprendia que depois de um tempo encarnado aqui na Terra, nós íamos para um céu ou para um inferno, dependendo de nós mesmos, de como nós tínhamos agido na nossa vida. Hoje nós entendemos que não é uma chance única, não é uma chance que nos foi dada para que a gente tenha uma oportunidade de mostrar se nós somos bons ou se somos ruins, e aí então sermos jogados para esse inferno eterno se formos ruins, ou então alçados ao céu para sempre, e o pior, para não fazer mais nada para ninguém, para ficar só deitado numa rede, sendo abanado e comendo uvinha. Deve ser um troço chatíssimo esse céu. Mas, dentro de todos esses ensinamentos, tem alguns que a gente precisa detalhar um pouco mais. O nosso tema que foi escolhido para essa tarde, para a gente conversar aqui, é o tema que fala dos trabalhadores da última hora. Aqui a gente vai ter pouco tempo para conversar sobre isso. A gente vai ter esses 50 minutos aqui que nos restam nessa conversa para falar um pouquinho sobre os trabalhadores da última hora. Mas é super importante que todos nós possamos ter a condição, a curiosidade e o tempo, evidentemente, de ler essa mesma lição na nossa casa. Então, deixa eu já deixar para vocês aí onde é que vocês vão encontrar isso, para que vocês possam chegar em casa hoje, durante a semana, até a próxima vinda a essa casa, estudar um pouquinho mais sobre isso, né? O que a gente vai falar hoje é um detalhamento do capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E a passagem vocês vão conhecer logo, né? Vocês vão reconhecer logo a passagem bíblica a qual nós estamos comentando, e aí vocês vão lá na própria Bíblia e vão encontrar essa passagem também para ter um detalhamento maior. Vocês vão ver o capítulo 20 do Evangelho, que chama-se Os Trabalhadores da Última Hora. Eu tenho certeza que vocês hoje vão chegar em casa, vocês não vão querer saber de negócio de Olimpíada, futebol, Big Brother, novela, jornal, futebol, filme, nada disso. Eu sei que vocês vão querer ler o Evangelho.
Então pega o capítulo 20 e dê uma lidinha nessa parte dos trabalhadores da última hora. Porque lá, eu não vou contar a história exatamente, não vou ler a história aqui, porque grande parte de vocês já conhece. E quem não conhece, vai passar a conhecer nos seus detalhes assim superficiais, porque aí vai ter a curiosidade de ler depois. Então, vocês vão, aqueles que já conhecem a passagem, vão certamente lembrar daquele moço que tinha uma fazenda, era dono de uma grande fazenda, e ele plantava uvas nessa fazenda. Ele tinha uma vinha nessa fazenda. Então, teve um certo momento que ele precisou colher essas uvas. E ele sozinho, evidentemente, não daria conta, porque o terreno era gigantesco. O que ele fez? Ele saiu cedinho de casa e foi começar a catar gente para trabalhar e colher aquelas uvas para ele. A gente não sabe exatamente porquê, mas ele precisava que todas aquelas uvas fossem colhidas no mesmo dia, né? Eu sempre gosto de tentar trazer essas passagens da Bíblia para uma atualidade, porque se a gente às vezes fica lendo aquelas coisas lá de trás, a gente acha assim, mas isso aí já não tem mais utilidade para nós hoje, isso aí já é uma situação que não existe mais, então para que a gente vai estudar uma coisa como essa? Porém, se a gente perceber, a gente está fazendo basicamente a mesma coisa que se fazia lá na época do Evangelho. E olha que esses evangelhos têm 2000 anos. E essas histórias são contadas, muitas vezes as pessoas dizem, mas por que se lê uma história que foi contada há 2000 anos? De que ela pode servir para nós? Qual é a importância de uma história dessa? E quando nós começamos a observar o padrão de atitudes que era comum naquela época e o padrão de atitudes que nós temos agora, a gente entende por que essas histórias ainda são contadas. Porque nós agimos muito semelhantemente à forma como se agia naquela época. Se não, vejamos, esse cara que tinha a vinha, saiu cedinho para juntar uma galera lá para poder colher as uvas dele. Então, vou começar trazendo isso para agora. Vamos imaginar vocês aqui. Vamos imaginar que vocês aqui compraram uma parte muito grande dessa ilha. Eu não sei nem se tem aqui terrenos enormes aqui na ilha, eu não conheço muito bem, me perdoem. Mas imagine que haja uma área vazia aqui nessa ilha, imensa. Cada um de vocês vai imaginar que comprou essa área aqui na ilha e de repente vocês tiveram a brilhante ideia de plantar para poder suprir o mercado do Rio de Janeiro. Vocês falaram assim, vou plantar e vou ganhar dinheiro aqui nessa ilha, vou virar um grande produtor de frutas aqui nessa ilha. O que costuma dar bem aqui, hein? Plantando? Manga, olha que jaca. Não, jaca não, é meio perigoso, o negócio cai na cabeça. Não. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar com manga. Vamos ficar com manga. Acerola é um negócio legal também, tá bom. Mas vamos ficar com a manga. Vamos ficar com a manga porque a acerola também para contar aquele negócio é complicado. Vamos ficar com manga porque aí dá para fazer no lote, fica mais fácil e etc. Então, hoje em dia nós temos aí o serviço de barcas que faz bastante rotineiramente esse transporte Rio, Paquetá, Rio, etc. Mas vamos pensar que se nós tivéssemos aqui a possibilidade de ter esse serviço durante uma vez por semana, vamos imaginar que vocês não precisassem se deslocar até o Rio de Janeiro sempre, que vocês trabalhassem, todo mundo aqui trabalhasse na vinha da manga aqui, que alguém aqui, né, o nosso patrono do Brasil, Ismael, comprou aqui o terreno, né, e aí o nosso patrono do Brasil, Ismael, fez aqui uma plantação de manga, um pomar de manga, não sei nem como é que chama esse troço, mas enfim, né, um mangueiral, né, enfim, ele botou um monte de mangueira lá, e aí começou a contratar, né? Por que ele foi contratar vocês? Porque, evidentemente, como ele plantou as mangas tudo na mesma época, as árvores cresceram e as mangas começaram a dar tudo na mesma época. E aí, acontece que elas todas ficam maduras no mesmo momento. Só que aí, o que o patrono do Brasil faz? O Ismael chega aqui e fala assim, meu Deus, eu tenho um terreno gigantesco lotado de mangueira, eu tenho que colher essas mangas todas. Aí vem o Ismael lá com o baldinho dele, com aquelas varas de pau, né? Com o ganchinho na ponta. Aí vem o Ismael lá tentando colher as mangas para elas caírem no baldinho, para não machucar as pobrezinhas, né? Para poder vender por um precinho melhor lá no Rio. Né? E aí, o que acontece? Tem um monte de manga.
Ele não vai conseguir colher aquilo tudo num dia só. E aí ele sai, 5 horas da manhã, sai o Ismael aqui na ilha para começar a chamar a galera para colher as mangas com ele. E o pessoal está precisando de um dinheirinho, um trocado, né? Nunca faz mal. Aí o pessoal fala, pô, vou colher as mangas do Ismael lá. Beleza. E aí ele começa a chamou os 4 aqui, né? Aí ele chamou a Kátia, Valéria, Maria, Marília, desculpa, Cristina. Então, a Valéria, a Marília, a Cristina e a Kátia foram as primeiras que foram chamadas para colher as mangas lá do Ismael. E foram elas lá. Trabalharam desde as 6 da manhã, que era o horário que o Ismael estipulou para começar o expediente delas, né? E só que antes disso, antes de começarem a colher as mangas lá, o que fizeram? A Marília, a Kátia, a Valéria e a Cristina. Elas acordaram um valor com o Ismael para que elas pudessem fazer o trabalho. Falaram, Ismael, olha só, a gente vai lá no teu mangueiral lá, não tem problema nenhum, só que tu vai pagar quanto no final do dia para a gente? E aí, querem receber o salário delas, evidentemente, vão trabalhar, querem receber. Aí o Ismael vai lá e fala assim, olha, 25. E não, prefiro ficar em casa vendo a Olimpíada, tá muito pouco esse teu salário aí, Ismael. Não quero não, deixa rolar, vai lá, cata tuas mangas lá. E aí o Ismael fala, tá bom, 50. Olha lá, já abriram os olhos. Opa, 50 para catar manga num dia só? Beleza. E as 4 concordam. Fizeram lá o acerto com o Ismael que elas vão trabalhar de 6 da manhã até as 6 da tarde e vão receber ao final desse dia R$50 para poderem colher as mangas. Ok? Está entendida essa parte? Muito bem. Trabalharam, começaram a colher manga com os baldinhos e as varas respectivas lá e tal. Quando deu 8 horas, o Ismael olhou para elas assim, olhou para o tamanho do terreno e falou assim, acho que eu vou precisar de mais gente. E aí, sai o Ismael de novo ali na pracinha das barcas e encontra sentado lá na pracinha das barcas esperando um serviço a Ivonete, a Larissa, a Eliane e o Jorge, né? E aí ele pega a Ivonete, Larissa, Eliane e Jorge, chama assim, aí galera, lá no meu terreno, lá onde tem as mangueiras, estou com 4 lá trabalhando, mas não vão dar conta não, porque é muita coisa, não é nem porque elas trabalham mal não, mas é porque ela não vai dar conta, eu preciso de mais gente, vocês querem lá, estão afim de pegar mais umas mangas lá? Aí imediatamente eles falam assim, vamos, estou dentro, não fazem nenhuma pergunta, vamos, estou dentro, pegaram seus pedaços de pau, pegaram seus baldinhos e foram colher manga lá. Começaram a trabalhar às 8. E continuaram lá. Quando dá 10 horas, vai o Ismael de novo, olha para aquilo tudo, os 8 lá fazendo a colheita, ele olha e fala assim, eu vou precisar de mais gente. E aí, o Ismael, você é o próprio, você não vai chamar para colher manga, pelo amor de Deus. Aqui, ó, chegou mais um trabalhador para você que é a Jane chegou agora para isso, só para te ajudar a colher manga, né, Ismael? E aí a Jane, a Isabel, a Flávia e a Rafaela estão ali sentadas na pracinha da barca, aí o Ismael olha para o lado e fala assim, a Jane até veio correndo pedir, você viu? A Jane quando viu que tinha negócio de colher manga lá, a Jane falou assim, deixa eu entrar lá, né? E aí ele olha para elas e fala assim, aí galera, tem umas mangas lá para colher, vocês querem? Beleza, então vamos lá. Elas também não perguntaram nada. 10 horas da manhã estava lá na pracinha da barca de bobeira. Parece o cara falando assim, ó, vamos lá colher manga? Vamos. E elas foram. E assim foi. Até o final do dia ele foi chamando, de 2 em 2 horas ele foi chamando gente. Quando deu meio-dia, ele foi lá e chamou de novo a última leva. Chamou Antônio, a Luciana, a Heloísa e o Márcio. Edson, desculpa. O Márcio não chamou não, chamou o Edson, né? Aí ele chamou a última galera. Ele ia até chamar a Andressa, mas ela está grávida. Aí ele falou assim, não, ela não pode, né? 8 meses e tal, de repente o neném nasce no meio do mangueiral, lá não vai dar certo. Então, o que acontece? Ele chamou a galera toda, estava todo mundo empregado, e ele foi chamando. Depois ele chamou lá aquele pessoal, chamou o João, chamou a Maria, chamou a Selma, chamou todo mundo. De 2 em 2 horas ele ia chamando. Chegou no final do dia, 6 horas da tarde,
Ele já tinha chamado o último grupo às 4, né? Que era Selma, João, Maria e mais alguém que deve estar, o desencarnado ali, que está ali, como é teu nome? Enfim, então, ele chamou o pessoal todo para ir, né? E aí, quando deu 6 horas, acabou. Mas, gente, vocês estavam perguntando assim, por que ele tem que colher essas mangas até às 6 horas? Por que não deixou para colher? Por que não ficou só com as 4 trabalhando 3 dias? Primeiro, porque estraga. Segundo, porque era justamente o dia que a barca única da semana ia levar para o Rio de Janeiro. Se não fosse naquele dia, não tinha mais como levar. Ia apodrecer as mangas todas e Ismael ia sair no preju. E aí, o que ele faz? Ele precisava vender aquelas mangas, né? E aí ele viu, olha lá, chegou mais uma trabalhadora para colher manga lá, ó. Tá vendo? Está começando, o pessoal está sabendo que está rolando uma manguezão. O pessoal está sabendo que está rolando uma oportunidade de ganhar 50 aí, já saiu, já veio, né? É a trabalhadora da última hora. Como é que é? A Ireni. A Ireni é a trabalhadora da última hora, ele chamou agora. E ela veio para colher a última mangueira que estava faltando. E aí a Ireni chegou e falou assim, peraí, cadê? Qual a mangueira? Essa aqui que está faltando? E tinha que colher as mangas, porque a barca estava saindo lá, né? E aí, pronto, completou o serviço. Chega a hora do pagamento. O Ismael chama a Ireni primeiro, aí todo mundo que chegou, pessoal que começou a trabalhar às 6 da manhã, pessoal que começou a trabalhar às 8, pessoal das 10, pessoal do meio-dia, das 4... E a Ireni, que chegou assim por último lá, só tinha uma mangueira lá, e ela, peraí, o que é para fazer? É só isso aqui? Colheu rapidinho, né? Aí o padroeiro do Brasil lá chama a Ireni para colher, para receber. E aí ele pega do bolso, tira 50, não saiu nada. Uma esperança aqui de sair, mas não rolou. Ele pega 50 e dá para ela. E aí, o que as 4 aqui pensam? Beleza! Se ele deu 50 para elas, e ela chegou aqui para colher uma árvore só, chegou agora, né? Colheu uma árvore só de manga. E a gente que ficou de 6 da manhã até as 6 da noite aqui trabalhando? Ele vai dar muito mais. Aí passou, ele foi pagando, né? Aí chegou o pessoal lá das 4, Selma, João, Maria, o desencarnado. Chegou o pessoal lá para receber, ele pegou e pagou também 50. E elas já começaram a abrir o sorrisão, né? Falaram, pô, que beleza, que maravilha. E aí pagou lá para a Rafaela, pagou lá para todo mundo. O pessoal de 2 horas da tarde, né? Pagou para o Edson, né? Antônio, 50. Aí daqui a pouco chegaram lá, chegou o pessoal das 10, né? O pessoal das 8, das 10, né? E aí, 50, pronto. Aí vem que o padroeiro chama o pessoal aqui. Aí que o padroeiro chama as 4 aqui, Kátia, Valéria e tal. Marília, Cristina, venham aqui. Ah, Cristina, como é que tá rindo? Tá com o sorriso aberto. Vai ganhar hoje o que não ganhou no mês inteiro. E aí o padroeiro me tira 50 e dá para cada uma. Ô Ismael... E aí elas ficam olhando assim para o Ismael e falam assim, E o Ismael fala, acabou. Obrigado, pode ir para casa. E aí elas começam assim, não, peraí. Olha só, como é que tu vai me pagar 50 reais se eu fiquei aqui de 6 da manhã até as 6 da noite para colher tuas mangas? Se tu pagou para Ireni, que chegou agora... Pagou 50 também. E para as outras lá, para a Flávia, para a Larissa, pagou 50 para Edson, Antônio, esse pessoal todo. Jane chegou até mais tarde ainda, né? Então, pagou a mesma coisa para todo mundo. Jorge, né? E aí elas se infelicitam. Olha que situação. E aí vem ela, aqui não é aquele negócio da TV lá, justiça, não vai ter essa história de saber se está justo, se não está justo, mas, enfim, qual é a primeira ideia? Né? Se você fosse a que estava primeiro lá, como é que você ia se sentir, hein? Você chegou primeiro... Não, porque o que eu combinei com ele foi 50. Sei, ok. Não, claro, com certeza, é lógico, né? Ô Jorge, você ia ficar felizão, né? Tranquilo, né? Isso é que é bom do Espiritismo, é maravilha, né? Maravilha, porque
Porque todo mundo fica tranquilo, todo mundo já conhece, é uma maravilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar um pouquinho essa história? Vamos fazer o seguinte, já que está todo mundo feliz porque colheu manga desde as 6 da manhã e só ganhou a mesma coisa que a Irene ganhou, vamos fazer uma história diferente? Pense aí no trabalho de vocês. Pode ser até em casa. O trabalho que vocês fazem até em casa, não tem problema nenhum, porque é trabalho, né? E aí pensa que está na hora, vocês estão num determinado momento da sua profissão, vocês já estão trabalhando há 5 anos naquele local, e eis que de repente vocês estão com um determinado salário, e vocês estão assim naquela hora que está na hora de ser promovido. Vocês estão achando, agora já estou aqui há 5 anos, já conheço todo o serviço e tal, então agora eu vou ser promovido. E eis que a pessoa que está na posição exatamente em cima de você sai da empresa. Aí você fala assim, opa, é comigo, ele vai me chamar para me promover. Aí o teu chefe te chama na sala, aí você, que beleza. Aí você fala, pois não, chefe, tudo bem? Bom dia. E aí o chefe fala assim, olha, eu vim te apresentar sua nova gerente, essa daqui, ó. Acabamos de contratar, ela vai ganhar, ela não vai falar o salário para você, mas você vai descobrir depois que ela ganha 3 vezes mais que você. Acabou de entrar na empresa. Claro que está todo mundo feliz, claro, todo mundo espírita, todo mundo conhecedor de que, não foi esse o trabalho que vocês acordaram, né? Então, basicamente, o que essa história lá de 2000 anos atrás mostra para todos nós? Primeiro, que nós normalmente olhamos para essa história, né? Claro que aqui tem umas exceções, mas a gente normalmente olha para essa história na posição de quem está lá começando a trabalhar às 6 da manhã. Mas quando a gente olha para essa história da posição de quem começou lá no horário em que ela começou, lá às 5 da tarde, faltando 1 horinha só para terminar o trabalho, nós íamos ficar extremamente felizes se nós fôssemos pagos iguaizinhos aos caras que começaram de manhã, não íamos? Né? Mas como a gente acha que começou sempre a trabalhar mais cedo do que o outro, como a gente acha sempre que fez mais esforço do que o outro, aí a gente se sente às vezes injustiçado. Então, isso para essa questão do trabalho funciona, mas isso tem uma lição muito grande de felicidade por detrás. É uma lição enorme de felicidade pelo fato de que nós ainda temos o mau costume de basear a nossa felicidade pelo outro. Se nós, é o que vocês falaram aqui, né? Eu fiz um determinado acordo com a pessoa para trabalhar de tal hora a tal hora e ganhar tanto. Eu trabalhei de tal hora a tal hora e ganhei tanto. Então eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz. Mas a partir do momento que eu começo a olhar para o outro, mas o outro trabalhou menos do que eu e ganhou a mesma coisa, eu já não estou mais feliz ou infeliz pelo meu trabalho. Eu agora passo a estar feliz ou infeliz porque o outro está fazendo tanto mais ou tanto menos que eu e ganhando quanto mais ou quanto menos do que eu. Então, a gente costuma basear muito a nossa vida pelo que está acontecendo com o próximo, por comparação. E isso faz com que a nossa sociedade esteja nesse grande desequilíbrio que se encontra atualmente. Pelo fato de que, se hoje nós não temos mais lá o senhor que sai passeando por aí para chamar a galera para trabalhar para ele na vinha e paga determinados salários que são justos ou injustos, de acordo com a visão de cada um, hoje nós temos posições diferentes, né, atividades profissionais diferentes. Repara como nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem assim, não, porque eu aqui batalho, eu pego o ônibus lotado, fico 2 horas no trânsito, pego a barca, fico 1 hora aqui de lá, daqui para o Rio, do Rio para cá, eu trabalho o dia inteiro, tenho que levar marmita, não sei o que, ganho X. Aí vai o político lá, trabalha 2 horas por dia, 1 vez por semana e ganha um monte de dinheiro. É por isso que eu sou infeliz. Não sei. Né? A gente já estava conversando agora, que a gente estava vindo para cá, parou para tomar um cafezinho lá na Praça 15, e aí o atendente andava meio, digamos assim, num senso de humor um tanto quanto alterado. Né? Então, o atendente estava com uma carinha querida, né?
digamos assim, e aí a gente estava até conversando sobre isso, mas será, puxa vida, né? De repente o rapaz está trabalhando num sábado de Olimpíadas e de repente o salário do cara nem é tão grande assim, deve estar chateado, né? Porque, né, pessoa, né, o salário dele pequeno e tal. Só que a gente estava falando justamente sobre essa questão. Quando ele foi contratado para fazer aquela função, ele sabia exatamente o salário. Sabia exatamente que trabalharia nos fins de semana, em alguns, sei lá, em todos, não sei. Todo o contrato já é feito desde o início. O salário é pago, é acordado, não é uma caixinha de surpresa, né? No final do mês você olha o seu contra-cheque. Ih, surpresa! Esse mês veio mais, esse mês veio menos. Não tem. Normalmente é uma coisa, salvo algum erro, é uma coisa linear. Então não há uma justificativa para que nós sejamos felizes ou estejamos felizes por causa disso ou não. Porque aquilo é o acordo que nós fizemos, aquilo foi para o que nós conseguimos até agora nos capacitar. E é um serviço extremamente importante como todos os outros, porque se não houvesse quem ali estivesse para servir, não havia o serviço do café. Então é um serviço absolutamente como todos os outros. É aquela história do engenheiro, né? Nossa, o cara é engenheiro, manda ele construir uma casa. Ele vai desenhar tudo bonitinho, mas manda botar o tijolo um em cima do outro. Não vai fazer. Então, evidentemente, que as remunerações são de acordo com aquilo para o qual nós nos qualificamos. Então, nós hoje temos muito essa questão de comparação. Ah, mas você vê que injustiça, enquanto uns têm tanto, outros têm tão pouco. Talvez isso não faça a menor diferença na nossa vida. Ou pelo menos não devesse fazer. Para nós, seria muito mais útil, muito mais produtivo se nós começássemos a nos preocupar com o que nós temos e o que nós podemos fazer com aquilo que nós temos. Porque essa era a lição que era deixada lá 2000 anos atrás por Jesus, quando ele contava essa historinha, essa parábola, né, dos trabalhadores da última hora. Por quê? Ele queria mostrar várias coisas, né? Aí daqui a pouquinho a gente vai para a segunda parte, que é essa história do Espiritismo como sendo o movimento dos trabalhadores da última hora. Mas, dentro desse contexto, a gente consegue tirar uma série de lições para o nosso dia a dia, que muitas vezes são importantes para que nós não continuemos a nos infelicitar como nós temos feito ultimamente. Porque grande parte da nossa infelicidade vem quando nós começamos a fazer comparações com outras pessoas. Ah, mas puxa vida, eu podia ter aquilo, eu podia ser aquilo que o outro é, que não sei o quê. Aquela história da grama do vizinho é sempre mais verde, né? Eu olho para a grama do vizinho e está aquela coisa linda. E aí ele está olhando para mim e ele está achando a mesma coisa. Porque a gente normalmente fica muito preocupado com o que o outro está fazendo. Quando, na verdade, nós deveríamos estar mais, cada vez, focados naquilo que nós estamos tendo como missão. Porque esse é o trabalho que nos foi dado. Essa é a situação que nos foi confiada. Então, é por isso que nós precisamos olhar cada vez mais para essas missões que nós trazemos para a nossa encarnação. Porque olhar para essas missões vai fazer com que, de alguma forma, nós demos mais atenção a elas e nos felicitemos mais com os resultados delas. Por quê? Se nós prestarmos mais atenção ao que o outro está conseguindo, ao que o outro está fazendo, como é que nós vamos ter tempo para avaliar o nosso próprio trabalho? Então, é fundamental que nós olhemos essa historinha dos trabalhadores da última hora e tiremos essa primeira lição, que é a lição da felicidade ser uma construção de cada um de nós. Porque cada um recebe os recursos necessários, cada um recebe as posições necessárias profissionais, na sociedade, etc. Cada um recebe os valores intelectuais, né, a quantidade de inteligência, digamos assim, necessária, e para que todos nós possamos construir um caminho de felicidade. Jesus, em nome de Deus, em nenhum momento olha para uns e fala assim, vocês são os privilegiados, então eu vou dar tudo para vocês, eu vou dar dinheiro, eu vou dar poder, eu vou dar beleza, e olha para outros e fala assim, não foi muito com a cara de vocês não, vai lá, encarna lá pobre, sem inteligência, feio, não existe isso, né? Até porque cada um traz em si
as condições necessárias para ser bonito, para ser rico e para ser bem-sucedido. Porque ser bonito não é uma condição física, não é uma coisa, fulano é bonito, Beltrano é feio. Não existe isso. Nós podemos nos fazer belos, né? Alguém já parou para pensar, né? Vocês vão até se assustar talvez, mas alguém já parou para pensar como o Chico Xavier era feio? Eu sabia que alguém ia mandar essa, né? Gente, para pensar. Para pensar esteticamente. Você já até fala assim, nem tanto. Gente, eu já não sou lá grande coisa, mas eu fico feliz quando eu olho para ele, né? Porque fisicamente, gente, pelo amor de Deus. Agora a gente olha para o Chico, qual é a imagem que a gente tem? De uma beleza, de uma coisa que, esteticamente, de acordo com os padrões da sociedade, desculpa, mas a gente olha para o Chico, quem é que olha para o Chico e a primeira coisa que pensa é assim, que homem feio? Ninguém pensa isso, gente. Ninguém pensa isso. Porque ele consegue se fazer belo através daquilo que ele emana de dentro dele próprio. A felicidade interior dele, a alegria que ele tinha em estar com as pessoas, em ajudar as pessoas, em trazer a paz às pessoas, emanava essa beleza que é um conceito muito além do conceito da beleza física que nós temos superficial, né? Então, quem é que vai pensar isso do Chico? Não vai, porque ele não se apresentava assim. Ele não se preocupava com isso, ele não se comparava. Imagina o Chico Xavier olhando para o Tom Cruise e falando assim, bem que eu podia ser igual a esse cara. Ele nunca pensou isso. E por isso, nunca talvez aqui alguém tenha pensado nisso. Nossa, como o Chico era feio. Nunca. Porque não era essa a imagem, essa energia que ele emanava. Não era essa a imagem que ele passava para as pessoas. Então, quando a gente até fala, isso choca. Não, que isso, tadinho, gente. Poxa, até que não. Mas por isso, porque ele emanava essa beleza que tem dentro de cada um de nós. Então, mas imagina se as pessoas fossem basear sucesso por condição financeira. Todo mundo no mundo teria que ser rico para ser bem sucedido? Você imagina, por exemplo, essas próprias histórias olímpicas estão nos trazendo essas situações de pessoas que saíram do absolutamente nada, saíram de condições de miséria total para hoje serem veneradas por um país inteiro por terem conseguido alcançar o topo nos seus esportes que decidiram praticar. Então você imagina se essas pessoas tivessem desde o início acostumado e acomodado a si mesmas com a ideia do eu sou pobre, vida, céus, azar, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum na minha vida, eu sou muito pobre e tal. Não. Imagina. Mas o sucesso estava reservado para elas pelo esforço, não era pela condição de ter nascido em uma família rica. O sucesso exigiu batalha, superação, uma série de obstáculos superados durante a vida, jamais desistir, né? Vocês agora vão começar a ver as histórias dessas pessoas que ganharam medalhas aí para o Brasil na Olimpíada. Vocês vão começar a ver o que tem por trás de cada uma dessas pessoas. Vocês vão ver que muitos de nós teríamos parado logo na primeira oportunidade que encontrássemos um obstáculo daqueles. Mas eles continuaram e hoje nós estamos prestando atenção neles. Porque a receita de sucesso que eles encontraram veio de dentro também, não veio de fora. De fora é a condição que a gente tem, é o governo que não dá, não tem apoio, não tem infraestrutura, saneamento, não sei o quê. Esse é o de fora, mas se dentro eu tenho o sucesso, eu vou alcançá-lo de alguma outra forma. Então, para nós, essas lições lá dos trabalhadores da última hora nos mostram isso. Principalmente o fato de nós jamais nos basearmos, melhor dizendo, pelo que o outro conseguiu, pelo que o outro está fazendo, como o outro é, como o outro deixou de ser. Não importa, o que importa é como eu sou. Parece um pouco, a princípio, egoísta, né? Só olhar para mim, não. Olhar para o outro, mas no sentido de aprender com ele como fazer, como não fazer e usar isso para o meu sucesso com os valores que eu tenho e que eu trago dentro de mim.
a gente vai pegar Jesus, no contexto social em que ele nasceu e viveu, era um falido. Jesus nasceu de uma família extremamente pobre, nasceu sem mesmo um lugar para nascer, nasceu numa manjedoura de cavalo, de bezerro, sei lá o quê, né? Ou seja, nasceu num troço lá que era a pobreza total, né? E era filho de carpinteiro, não tinha a menor projeção social, não pertencia à comunidade dos fariseus, que eram os iniciados, os geniais daquela época. Ou seja, Jesus na época, gente, o pessoal olhava para ele e falava assim, mas quem é esse mané? Se fosse hoje na cidade do Rio de Janeiro, né? Naquela época eles falavam, quem é este homem que fala essas palavras? Hoje em dia, quem é esse Zé Mané que está passando ali? Né? É como falariam de Jesus hoje. Mas ele conseguiu, através de uma verdade profunda que ele trazia dentro de si, conseguir alcançar o sucesso que ele alcançou e que nós, 2000 anos depois, saímos das nossas casas para discutir essas lições que ele deixou para nós. Isso é sucesso. Jesus não precisou de dinheiro, Jesus não precisou de beleza, Jesus não precisou de nada mais a não ser a sua vontade, os seus valores para construir sua história de sucesso. E os trabalhadores da última hora mostram isso. Aqueles primeiros trabalhadores ficaram irritadíssimos porque não aceitavam que a Irene ganhasse o mesmo que eles. Chegou por último aqui, o que está acontecendo? Manga aqui e tal, ganhou a mesma coisa, eles ficaram irritadíssimos. Agora imaginem outra solução. Imaginem um final diferente para essa história. Lembra daquela história de você decide? Tinha lá 2 finais para você eleger? Vamos para o outro final. Passava um lá que vocês escolhiam, né, na televisão e depois eles mostravam o outro. Né? O outro final qual é? É assim, elas foram lá, o padroeiro lá, o Ismael, pagou a cada uma delas os 50 primeiro, elas foram embora para suas casas, gastar o dinheiro lá, fazer compras, não sei o quê. E aí o Ismael começou a chamar os outros e pagar. Elas não viram quanto ele tinha pago aos outros. Será que elas estariam tão infelizes? Porque elas nem souberam que os outros ganharam a mesma coisa. Depois, lá na frente, se viesse a saber, elas iam falar, tá, na próxima vez vou chegar por último. Então, aí é outra história, né? É outra história. Então, o que acontece? Aí ia ser depois, mas na hora que elas recebessem os 50 primeiro lá que o padroeiro pagasse e elas fossem embora, elas nem iam se tocar. Opa, ganhei meu dinheirinho do dia, tô feliz, trabalhei 12 horas, ralei, mas tô com meu dinheiro, vou poder comprar as coisinhas lá para casa, né? Mas, o que fez com que elas se infelicitassem? O fato de saber quanto as últimas ganharam. Quanto os últimos trabalhadores ganharam. E empresa, gente, qualquer carreira aí que as pessoas façam, é isso. Trabalho com uma pessoa que uma vez me falou o seguinte, eu estou tão infeliz no meu trabalho. E eu perguntei, por que? Você parece gostar tanto do que você faz. Não, eu adoro, eu sou responsável por 30 pessoas, eu tenho todo o programa de marketing da minha empresa, sob a minha responsabilidade, eu desenvolvo todo o material de promoção de uma das maiores empresas do Brasil, e lá eu tenho muita projeção, porque as pessoas, eu negocio para organizar eventos que são em vários lugares do mundo, eu viajo para esses eventos. Eu fiquei parado olhando para ela durante um tempo, no final eu virei e perguntei para ela, vem cá, desculpa, posso ter perdido alguma coisa, mas você não começou essa conversa comigo falando que você está muito infeliz no seu trabalho? Aí ela, eu tô, mas não é por isso não. Eu falei, logo vi. Tá, então por que você está infeliz? Não, porque eu já estou trabalhando na empresa há 6 anos. E eu queria ser gerente, aí eles fizeram uma reformulação lá e pegaram uma outra pessoa que acabou de entrar na empresa e botaram na vaga de gerente e eu continuo na minha posição. Eu falei, tá, mas... E aí que eu estou infeliz. Eu falei, entendi. Gente, não não é errado. É direito de todo mundo progredir. Todo mundo tem que tentar sempre fazer mais. Todo mundo tem sempre que alcançar aonde puder. Tem que brigar, batalhar para alcançar aquilo que consegue alcançar. Isso é do direito nosso. Está até no Livro dos Espíritos, lei de progresso. É algo inerente ao homem. Progredir, e a mulher também, evidentemente. Progredir, né? Progresso é aquilo que nós sempre buscamos. Mas aí não é o problema.
O problema é quando nós, por alguma razão, não alcançarmos aquele progresso, nos infelicitarmos com o momento atual. Não, é hora de trabalhar cada vez mais. Ela me falou isso faz um ano. Essa pessoa me falou isso faz um ano. Conversei com ela sobre isso, falei, olha, o problema não é o seu trabalho, você tem que continuar fazendo com dedicação, com amor, não sei o que vai aparecer o seu momento. Semana passada, ela recebeu uma proposta de uma outra empresa para conseguir a tal da posição lá que ela quer, com um salário muito maior, e agora vai trabalhar na outra empresa. Ou seja, então, a hora que a gente se infelicita e que arreia os 4 pneus, a gente trava as chances de progresso, porque a gente vai continuar fazendo mal aquilo que a gente estava fazendo tão bem e não vai chamar a atenção de pessoas para que possam nos dar a oportunidade que a gente está buscando. Então, tudo na vida serve esse raciocínio. Em qualquer momento, a gente precisa saber que o que está diante de nós é a nossa tarefa. E para conseguir progresso, a gente precisa executar o que a gente está executando muito bem. Porque aí a recompensa virá. Quando nós não trabalhamos totalmente voltados para a recompensa, ela aparece. Quando a gente trabalha só querendo que ela apareça, ela nunca chega e a gente sabe que ela nunca chega, e aí a gente fica cada vez mais aflito e tudo bem. Para a segunda parte dessa lição, Jesus falava sobre os trabalhadores da última hora, porque ele queria mostrar que naquela época, 2000 anos atrás, havia os trabalhadores, os servos da sua causa, os servos de Deus, que estavam começando a abraçar a causa naquela época. E ele falava, olha, não tem problema, se vocês acham lá que os egípcios, os gregos, os milenares lá da China, da Índia, já estão à frente de vocês para conseguir ganhar o reino dos céus, não se preocupem, porque não é tempo de serviço que vai ser contado lá para que a gente possa conseguir nossa posição de conforto no reino de Deus. Não é tempo de serviço, isso aqui não é INSS, O que a gente vai ter contado é a dedicação, o amor dado ao serviço. Então Jesus mostrava que se os trabalhadores da última hora fizerem o seu trabalho com afinco, colherem as suas manguinhas com todo o cuidado, mesmo que seja uma árvore só, mas pegá-las sem um machucadinho, eles vão ganhar o mesmo presente, o mesmo prêmio que todas as outras que trabalharam 12 horas fazendo o mesmo vão receber. Então, como é que funciona isso para o Espiritismo? É aquela história que a gente estava conversando. A gente acha que a gente já é trabalhador desde sei lá quando, que agora a gente está no Espiritismo porque a gente já veio trabalhando para o Cristo. Eu costumo dizer o seguinte, pode ser, mas é uma assunção que a gente faz, é uma hipótese que a gente assume que é confortável para nós. Mas a gente não tem essa informação, a gente não sabe o que a gente andou fazendo por aí, graças a Deus, a gente não sabe o que a gente andou deixando para trás. Então eu costumo pensar o seguinte, olha só, vamos pensar numa outra possibilidade? Vamos imaginar que nós tenhamos aí passado as últimas encarnações chutando balde, fazendo tudo que é bobagem, usando religião para benefício próprio, não dando a menor pelota para o nosso próximo, que a gente não tenha a menor preocupação com o próximo, não tenha tido a menor preocupação com o próximo nas últimas encarnações, e agora, mesmo com todas as vezes que a gente encarnou na Terra e que a gente ouviu a mensagem do Evangelho em outras religiões, agora viraram para a gente e falaram assim, olha, você já encarnou como protestante, você já encarnou como budista, como muçulmano, como católico, como, sei lá, evangélico, não deu certo. Não deu certo. Então, eu vou fazer o seguinte, já que você não entendeu ainda por que é bom fazer o bem, por que é importante ajudar o próximo, por que você tem que tentar ser uma pessoa melhor, se você não entendeu isso ainda das outras vezes, das outras religiões, se elas não te explicaram, agora eu vou te colocar numa que você vai ter essa história mastigadinha, não vai ter como você ter dúvida do porquê que tem que ser bom, porquê que tem que melhorar, porquê que tem que ser caridoso e blá blá blá. Então, é o trabalhador da última hora, chegou agora, está vendo isso tudo e falando assim, caramba, então esse negócio é sério mesmo, cara, quer dizer que eu fazer o bem é a única forma de eu ser feliz.
construir felicidade interior. Era por isso lá que na igreja diziam que se eu não fizesse o bem eu ia para o inferno. Era para me forçar a fazer o bem, para eu tomar gosto pela coisa, mas eu não quis. E aí agora estão me explicando passo a passo por que serve esse negócio de fazer o bem. Estão me explicando passo a passo que eu sou um espírito reencarnante, que cada vez que eu venho aqui eu melhoro um pouquinho mais se eu conseguir fazer alguma coisa para o meu próximo. E aí caramba, se me mostrassem todas as minhas vidas para trás, eu ia pensar assim, meu Deus, eu estou extremamente atrasado. E ainda mais que os espíritos falam para a gente que o planeta está mudando aí para um negócio de regeneração, está na hora. Se não for agora, vai para um planeta atrasado, mais atrasado que a Terra, que não tem nem barca, vai ter que ir para o rio nadando. Aí haja Michael Phelps para dar lição, né? E aí você pensa assim, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Eu não tenho mais chance, eu não tenho mais tempo, eu vou para o mundo inferior. Não. Basta que a gente faça com afinco aquele trabalho que nos foi confiado. Basta que nós sejamos os servidores do Cristo de uma forma honesta, de uma forma dedicada, de uma forma que isso faça com que nós modifiquemos a nós mesmos primeiramente. Porque ser o servidor do Cristo não é modificar o outro. Não adianta. Se eu modificar o outro, ótimo! Vai todo mundo para o outro planeta e eu fico. Né? E aí, o que eu fiz por mim mesmo? Então essa história de modificar o outro, esquece, não é esse o propósito da doutrina espírita. A proposta maior da doutrina espírita não é que a doutrina espírita não quer saber do outro. Cada um que saiba de si. Por quê? Construindo esses valores dentro de cada um de nós vamos automaticamente ter a nossa melhora. Porque a hora que a gente descobrir que a felicidade não está em ter mais dinheiro do que o vizinho, não está em ter uma grama melhor do que a do vizinho, a felicidade não é isso. A hora que a gente descobrir que a felicidade é quando a gente consegue construir momentos para a nossa memória espiritual, que cada vez que a gente lembrar deles, nós vamos nos orgulhar, aí a gente consegue começar a crescer. Eu costumo sempre falar sobre uma analogia, né, que é quando a gente tem vontade de comprar alguma coisa. Você está lá olhando aquele comercial na televisão, está passando ali, você está vendo ali as Olimpíadas, de repente vem um comercial com aquele telefone maravilhoso, que o bicho só falta falar. Acho que fala também aquilo, né? Acho que também, se usar, fala, não sei. O troço entra na internet, faz calculadora, baixa aplicativo, compra gasolina, não sei o quê. O telefone faz tudo. Deve falar também, não sei. Mas enfim. Então, o que acontece? Você vê aquele troço ali na televisão, você fala assim, meu Deus, eu preciso. Você viveu 40 anos sem aquilo. Mas eu preciso daquilo. Aí você vai na loja, olha o telefone e fala assim, moço, quanto custa? 4 minutos. Hã? Custa 4 minutos. Tá. E aí você vai para casa com aquilo. Mas é tão bom, né? Tão bonito, né? Tão legal, né? Acho que eu preciso, né? E aí você começa. Sacrifício. Aí quando você está olhando assim, juntou lá, daqueles 4 minutos, você juntou. E aí você vai na loja e você pensa assim, o resto eu posso pagar no carnê. Moço, aqui faz carnê, faz 18 vezes sem juro. Eu quero. Pode tirar um desse aí para mim. Aí você tira, bota. Você sai da loja numa alegria. Agora eu tenho o telefone. Chegou em casa, chegou o carnê 3 dias depois, você fala, agora eu tenho uma encrenca. 18 meses depois, quando você paga a última prestação, está na hora de jogar aquilo no lixo. E tu está pagando a mesma prestação. Né? Ou seja, aquela alegria que você conseguiu na loja virou uma encrenca, um abacaxi, né? Já que a gente estava falando da manga antes, vamos mudar das frutas. Agora virou um abacaxi, um pepino gigantesco nas mãos de quem o tem. Agora, imagina que você está ali, caminhando ali em frente à loja. Você saiu da loja, comprou teu celular, né? Você saiu da loja, de repente você olhou para o cara assim, o cara estava lá, maltrapilho, com fome, né, com frio e tal, de repente você fala assim, gastei um dinheiro aqui do celular, mas sobrou um dinheiro aqui, sobrou R$10 aqui. Sobrou 10.
Desculpa, gente, tá difícil. Hoje não saiu 50, não saiu 10 também. Mas vamos lá. Eu acho que eu consigo. Ainda bem que eu tenho o cartão da Barca, já comprei no Rio. Bom, e aí a gente vai lá, tal, sobrou R$10, a gente olha assim e fala, vai no barzinho ali, moço, quanto é a quentinha? R$10. Manda uma para mim. Você pega a quentinha e tal, você está passando assim e tal. Quando o cara virou para o lado, você deixou a quentinha ali e foi embora. Daqui a pouco você olha, ele está comendo aquele negócio com uma felicidade sem igual. Lá na frente, passou 1 ano, passou 2 anos, você acabou de pagar seu carnê das 18 vezes lá, não sei o quê. Então, quando você passar a última prestação do carnê, vem aquele alívio. Paguei. Só que aí já está na versão S200. Você comprou o S7, está na versão S200 agora, né? Só que você vai lembrar daquele dia que você saiu da loja, que você botou aquela quentinha lá. E aí, quando você lembrar daquilo, aquilo não mudou não perdeu, não ficou obsoleto. Aquilo não ficou obsoleto no seu coração. Aquele sentimento você vai levar para sempre. Aquele sentimento você vai guardar. Porque ali você fez uma pessoa feliz. Ali você conseguiu, de alguma forma, olhar para alguém que tinha uma necessidade e naquele momento, aquela necessidade você resolveu. Você não vai resolver a necessidade do mundo? Não. Mas aquela que estava na sua frente, que era a sua função, você conseguiu resolver. Então, isso vai ficar. E é por isso que a gente começa a pensar, mas aí, mas o fulano tem o S199, eu tenho só o 7. E aí? Mas lá no nosso lar, será que o cara vai precisar do S200 para comunicar? Não, lá ele vem na mesa mediúnica, gente, não tem problema, não precisa de S, né? Lá ele vem na mesa mediúnica. Então, lá, quem vai ter a maior vantagem é quem foi fazer aquela ajudinha, porque pensou no próximo, não pensou em si mesmo. Então, os trabalhadores da última hora, lá de trás, ainda ecoam para nós como se fosse uma história contada hoje. E todas essas histórias do Evangelho são histórias que, se nós pararmos para pensar com muito carinho, voltam para nós como se elas fossem histórias contadas hoje por um cara aqui na pracinha de Ipaquetá. Então, para a gente pensar, para a gente começar a tentar raciocinar sobre isso, porque o Espiritismo está aí, não é para ser uma religião contra um, contra outro, a favor de um, a favor de outro, não. O Espiritismo quer ajudar cada um de nós a crescer, quer ajudar cada um de nós a ser pessoas melhores, porque isso vai ser bom, não é para o outro, vai ser bom para nós mesmos automaticamente, sem que a gente precise se preocupar em, será que eu vou para o umbral, será que eu não vou, será que eu vou para nosso lar, será que não vou? Você não vai precisar se preocupar com isso. Basicamente, os trabalhadores da última hora vêm mostrando essa lição para nós, que a gente consiga pegar essas lições, olhar para isso e tentar aplicar isso nas nossas vidas, pois é fundamental para cada um de nós, porque isso vai nos fazer feliz, não é isso que a gente está querendo? Não é o S lá que vai fazer a gente feliz, é isso que vai deixar a gente realmente muito orgulhoso de ter vindo para a Terra nessa jornada e ter feito alguma coisinha aqui. Muita paz a todos, é um prazer imenso ter estado aqui. Obrigado a cada um que escolheu estar aqui conosco nessa tarde, noite. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.